Quando levanta, pai, Quando levantas para pregar, prega. não poupa o inimigo. Não poupa só, Quando levantas para é, cantar, prega só, não poupa o inimigo. prega. O inimigo não tem. Graças a Deus, Deus abençoe a todos. Como se diz na gíria, promessa é dívida. E nós prometemos na quinta-feira passada que nós estaríamos aqui para a segunda live. Nós recebemos aqui várias mensagens. Eu vou ler algumas da live passada. Eu achei interessante que alguém deu aqui uma ideia. Bispo, seria bom que essa live fosse segunda-feira, na quinta e no sábado para os obreiros. Nós vamos ter, a partir do dia 13 de maio, vamos ter o programa Mata Bicho. E esse programa Mata Bicho vai ser também uma live. Então, como nós matabichamos todos os dias, já temos o programa, o programa Mata Bicho todos os dias, então não vai ter a necessidade da gente fazer live na segunda e também na quinta-feira e no sábado, porque vamos ter, na verdade, vamos nos comunicar todos os dias no Mata Bicho. E o Mata Bicho vai passar às 6 da manhã e vai ter a reposição meio-dia e também à noite, no caso, às 21 horas. Às 21 horas. Então, por isso, vamos ficar apenas com a live, às quinta-feiras, todas as quintas, e vamos depois, então, ter o Mata Bicho para nós podermos, então, interagir com todos vocês. Chamem os seus amigos, os seus familiares, os obreiros, as obreiras. Convidem também o grupo jovem, a sociedade em geral, concretamente a sociedade civil. Você pode mandar esse link para o seu familiar que está no exterior do país ou no interior do país. Desde já, o nosso muito obrigado para você que nos acompanha da diáspora. Você que está aí em Portugal, estamos aqui a receber várias mensagens de Portugal, do Brasil, dos Estados Unidos, da Itália, da Espanha, do Senegal, da Costa do Marfim, em Moçambique, em Madagascar, você que está no Ghana, ou talvez no Zimbábue, na Zâmbia, que Deus te abençoe, que esse calor aqui da banda chegue até ao país onde você se encontra. Manda as tuas mensagens, você pode também mandar aqui ideias do que nós podemos fazer para o bem-estar, na verdade, da pessoa humana e, sobretudo, para o bem-estar espiritual. Você pode dar as tuas ideias, o que você gostaria que nós abordássemos aqui e, mais uma vez, estão de parabéns aqui a produção, o cenário está lindo, estão a melhorar cada dia que passa, é assim mesmo. Mangolé não se deixa. Daqui a pouco nós vamos à nossa live. Temos aqui conosco o Dr. Mardoqueu. E eu queria lembrar a todos que a nossa live estava na semana passada, nós havíamos marcado às 19 horas, mas peço as nossas sinceras desculpas, para além de um problema técnico que tivemos, também algumas pessoas opinaram que a live seria melhor às 21 horas. Por isso que essa live está sendo transmitida às 21 horas
Na próxima quinta-feira será às 21 horas. E eu peço a todos que nos acompanham que esse horário de quinta-feira já fique registrado no seu telefone, já põe um alarme para você não se esquecer. Eu havia dito na live passada que nós vamos falar sobre o acordo de conciliação. Então o doutor está aqui para explicar melhor. Aliás, é a praia do doutor, melhor do que eu, para poder falar sobre o acordo de conciliação. Daqui a pouco, doutor, eu vou lhe dar a palavra e podemos até mesmo já agora, não é, doutor? Podemos até mesmo já agora falar. O que o doutor acha? Vamos aguardar mais um pouco, Sr. Bispo, enquanto o pessoal vai entrando na live. Vamos aguardar então um pouco. Doutor, vamos aguardar mais um pouco para que entrem mais na live, mais internatas, para que possam então entender o esclarecimento que o doutor vai dar daqui a pouco. Enquanto isso, vamos ouvir uma canção. Eu quero ouvir uma canção, quero ouvir um hino. O inimigo não tem pena. Põe essa canção aí do nosso mais velho, João Batista. Que Deus lhe abençoe. Papandula, Deus lhe abençoe. O mais velho João Batista da província do Ambo. Vamos ouvir essa canção e voltamos daqui a pouco. Quando levanta, pai, Quando levantas para pregar, prega. não poupa o inimigo. Não poupa só, Quando levantas para É. cantar, prega só, não poupa o inimigo. prega. O inimigo não tem pena. Sim, Mesmo a quem coloca tal. ainda aqui, Quando levantas mesmo aqui, pra cantar, manjanguewe, não não poupa o inimigo. Quando levanta, pai, Quando levantas para pregar, você fala, não poupa fala, o inimigo. você fala só, Quando levantas Ah. para cantar, canta só, não poupa canta, o inimigo. não poupa O inimigo, não tem pena. não, mesmo aqui, Coloca tal. ainda aqui. Quando levanta, manja. Não poupa o inimigo. Ficarão de fora todos feiticeiros. E ficarão de fora, sim, todos mulherengo. Usar a poça voz. Ficarão de fora todos mentirosos. Os homens das talas também ficarão fora com os cães. Ficarão de fora todos feiticeiros. E ficarão de fora todos mulherengo, lolo em vivo. E ficarão de fora, sim, todos mentirosos. Os homens das talas também. E ficarão fora com os cães. Quando levanta a mão, Não poupa o inimigo. Quando manjangue eu vou tocar o cucunda irmão assim. O cara vai ter o rento lo membro que eu. O inimigo não tem cor. não tem pena. Fala tudo. Mesmo a quem Ah? coloca tal. O kabanjiri eu lembandi ko fora, o lembandi habi mo kuntirande. O kabagibele correnda. Quando levanta para pregar, prega. Popia mwa manjangue. Não poupa Viva Pongoloka. o inimigo. Quando levantas Tukwame. pra cantar, Chomuene. não poupa o inimigo. O inimigo não tem pena. Nunca mais. Mesmo a quem coloca tal. Papuria pamuenyo. Levantas pra cantar, Manjangue we. não poupa o inimigo. Chomuene. O lobo e a ovelha são filhos do mesmo pai. O lobo e a ovelha, você, usam a roupa do cordeiro ou se mete o santo. O inimigo não tem cor, manjangue. Quando levanta fala tudo, você fala só. E quando levantas pra cantar, manjangue we, não poupa o inimigo. O lobo e a ovelha, são filhos do mesmo pai. O lobo e a ovelha, o se meteu santo, usam a roupa do cordeiro.
O inimigo não tem cor, ó, velho. Quando levanta, fala tudo, você rompe só. E quando levantas pra cantar, manjanga, ué, não poupa o inimigo. Quando levanta, pai, não poupa o inimigo. Quando levantas pra cantar, não poupa o inimigo. O inimigo não tem pena, mesmo quem coloca tala. Quando levantas pra cantar, não poupa o inimigo. Quando levantas pra pregar, não poupa o inimigo. Quando levantas pra cantar, não poupa o inimigo. O inimigo não tem pena, mesmo que coloca tela. Quando levantas pra cantar, não poupa o inimigo. Graças a Deus estamos de volta. Estamos de volta. E eu gostaria que a senhora ou o senhor preparasse a sua Bíblia. Daqui a pouco nós vamos falar de um assunto bastante importante para a nossa saúde espiritual. Nossa saúde espiritual. Assim como nós nos preocupamos com a nossa saúde física, nada melhor também nos preocupar com a nossa saúde espiritual. E a palavra que nós vamos falar hoje está no livro de 2 Reis. Queria que colocasse aqui no rodapé, para que você possa ver aí na tela do seu telefone, aqui no rodapé. 2 Reis, capítulo 6, versículo 25. Coloque também o número do WhatsApp, para você poder entrar em contato conosco, você que deseja falar conosco, você que deseja apresentar as suas opiniões, você que tem uma pergunta que nós queira que a gente venha responder, porque temos a live na quinta-feira que vem, e aliás eu peço ao doutor que volte na próxima quinta-feira. Vamos ter outro tema que vamos falar na quinta-feira e vamos precisar da presença aqui do doutor. Então, chamem todos, né? Se juntem a essa live, para a gente poder falar, interagir. Tem que haver, nós temos que de facto interagir mais, falar, precisamos estar juntos, precisamos estar aqui com vocês. Doutor, agora a palavra é com o doutor. Vamos acompanhar aqui o doutor Mardoqueu, que vai dar toda a explicação com relação ao acordo de conciliação. Vamos ouvir o doutor. Boa noite, sou o Bispo Valente Bezerra Luiz e boa noite a todos os telespectadores. Bem, na verdade nós vemos aqui, mas não é a primeira vez, simplesmente para dar uma nota relacionada ao acordo que tem estado a causar esta confusão toda. Olha, desde a criação do ius corpo civil, o direito sempre foi das partes. E nós, no ponto de vista do direito civil, entendemos que o acordo torna-se lei entre as partes. E este conflito da Igreja Universal do Reino de Deus, que já perdura aproximadamente 4 anos, e que hoje, mais do que nunca, estamos a assistir a uma postura musculada da parte do Estado, propriamente, se calhar por não perceber a natureza do acordo, por não compreender o objeto do acordo. Mas deixa-nos dizer que, desde a escritura, ou seja, a assinatura deste acordo, a Igreja Universal do Reino de Deus, na pessoa do Bispo Valente Bezerra Luiz, na primeira linha, tomou a iniciativa de notificar, quer seja o INAR, quer seja o Ministério da Cultura e Turismo na altura, e também o Ministério da Justiça, sobre o atropelo que o outro lado, dos 7.000, dirigida pelo Bispo Alberto II, estava a fazer diante dos acordos. Repara, este acordo tem um objeto. E o objeto do acordo, eu trouxe aqui a minha cábula e vou passar a ler. Número 1, diz assim: constitui objeto do presente acordo. A linha A, a conciliação das partes desavinda. Quer dizer, o Estado angolano, como não pode meter-se nos assuntos internos da Igreja, fez uma proposta de um acordo.
sem ainda trazermos aqui a DRED, na verdade, que é um acordo impróprio, que é um acordo imposto, perdão. Mas mesmo assim o Estado angolano fez esse esforço. Inicialmente para a conciliação das partes desavindas. É o objeto do acordo. E esta conciliação até hoje não se verificou. Não se verificou por quê? Porque houve atropelo no próprio acordo, não houve qualquer intenção de cumprir com o acordo, houve reserva moral no cumprimento do acordo e por esta razão então não se materializou. Portanto, a primeira linha que é a linha A, conciliação das partes desavindas. O número 2, que é a linha B, o encerramento de todas e qualquer atividades que promova ou incentivem o conflito. Meus caros, nós temos estado a verificar, quer seja nas redes sociais, nos Facebook, muitas das vezes acontece o seguinte, tem estado a instigar um lado ou outro. Tem estado a praticar isto e por esta razão, essa atividade tem sido promovida principalmente pelo outro lado. Há a terceira linha, que é a linha C, a cessação imediata de adoção de condutas que põem em causa o bom nome da igreja e que possam constituir violação e dever legalmente imposto. Nós temos verificado às vezes vários comunicados, como se não bastasse, às vezes é comunicado de uma assembleia, mesmo violando os estatutos da igreja, às vezes é notificação de uma atividade ou outra, violando o estatuto da referida igreja. A linha D diz assim, a desistência de todos os processos judiciais que envolvem um conflito. Meus caros, se nós visitarmos agora os tribunais, não existe entre as partes nenhuma desistência dos processos, quer seja crimes como cíveis, que estão nas instâncias judiciais. Logo, não podemos falar aqui em desistência. Não falando em desistência, há uma violação grave dos estatutos e que o Bispo Valente Bezerra Luís, na primeira pessoa, já notificou o INAR que só negocia em pronunciar-se sobre o assunto. Unificação imediata da igreja. A igreja não está unida. Meus caros, a igreja não está unida. Um exemplo muito claro aconteceu há 2 domingos atrás, em que tomamos conhecimento que a igreja vai abrir ou vai reabrir a igreja do Maculuço e alguns irmãos também sentiram-se no direito de conviver, de cultuar. Foram brutalmente espancados. Foram brutalmente vilipendiados e, como se não bastasse ainda, detidos. Como é que vamos falar em unificação imediata da igreja se as partes continuam desavindas? A linha F diz assim, todos os atos legais que contribuam para a reconciliação das partes e a unificação da igreja. Nós gostaríamos que o Estado angolano acompanhasse, com olhos de ver, a forma de como este acordo foi violado. Mas a nossa tristeza ainda baseia-se no facto de que o próprio Estado, que devia atuar na qualidade de fiscalizador, é o mesmo que está a incentivar, na verdade, essa desavença entre as partes. O referido acordo, embora musculado, mas ainda fala sobre a reestruturação interna. E no ponto número 3, diz assim, as partes concordam na feitura de uma reorganização e estruturação interna da igreja, com a designação de novos órgãos de gestão, devendo os mesmos integrar membros provenientes de ambas as partes subscritoras do presente acordo. Senhores, se nós verificarmos, não existe nenhum integrante da parte da reforma que hoje está na gestão dos 7 mil. Na gestão de finanças. No Conselho Fiscal. Se é que tem. Em outras partes mais. Não tem, por uma razão muito simples. É porque este acordo não foi observado. Consequência do acordo. O acordo, na verdade, quando é feito entre as partes, significa dizer
que as partes conciliaram. Houve, então, a característica da consensualidade. Esta característica é uma característica própria do direito civil. Quando esta característica é violada, o acordo torna-se nulo. Tornando o acordo nulo, volta à forma in natura. A forma in natura significa dizer a forma original. E na forma original, a única pessoa que responde pela Igreja Universal do Reino de Deus é o Bispo Valente Bezerra Luís, e não um outro, porque foi eleito em Assembleia. Diante disto, não pode produzir os efeitos úteis. Então, não produzindo nenhum efeito útil, logo, a Assembleia que foi convocada pelos 7.000 é nula. A Assembleia que foi convocada pelos 7.000 é nula. Sendo ela nula, não pode ter os efeitos civis. Não tendo os efeitos civis, e ali então a proteção do Estado que nós estamos a verificar parece até sistemática, logo, em condição normal, os destinos da Igreja Universal do Reino de Deus devem ser conduzidos pelo Bispo Valente Bezerra Luís. Esta é, sim, o acordo que nós temos estado a levar de um lado ao outro, e mais do que nunca, levar a consciência ao Estado angolano que se as nossas instituições forem fortes, com certeza que os direitos dos cidadãos serão salvaguardados. Mas se forem fracas, vamos ter uma desorganização estrutural. Por isso é que a nossa lei determina: dura lex, sed lex. A lei é dura, mas é para ser cumprida. E é assim que nós, então, levamos a conhecimento de toda a sociedade civil que este processo da Igreja Universal, nos últimos tempos, tem sido mal conduzido e tem sido também vilipendiada pelo próprio Estado angolano. E aqui uma nota negativa ao Estado angolano. Lei é lei, é para ser cumprida, independentemente do grau de aproximação que temos entre as partes. Ainda que seja o nosso filho, ainda que seja a nossa filha, o nosso pai, a nossa mãe. Se estiver errado e tivermos sim necessidade de aplicar a lei, nós temos que aplicar a lei. Aliás, existe uma máxima: sempre que verificarmos que existe conflito entre o direito e a justiça, devemos sempre escolher a justiça. Muito obrigado, Sr. Bispo, e muito obrigado a todos os telespectadores. Graças a Deus estamos de volta. Deus abençoe a todos. Depois, esclarecimento aqui do Dr. Mardoqueu. Contra facto não há argumento. O doutor já falou tudo. E eu acho até que o doutor falou pouco. Doutor, volte, por favor, na quinta-feira que vem para falar ainda a respeito de alguns pontos do acordo de conciliação. Nós começamos a programação começamos ontem na Rádio Nova. Qual é a frequência? 102.5. 102.5. Nós começamos a programação e ainda estamos aqui a negociar com algumas rádios. Também nos próximos dias vamos ter a programação da igreja em outras rádios também. Porque precisamos comunicar com o povo, os obreiros, a sociedade em geral. Precisamos nos comunicar. E graças a Deus que temos o Facebook. E vamos criar condições para que estejamos em várias rádios, em várias mídias, né? Se assim posso dizer, para a gente poder então passar a palavra, falar o que nós estamos a fazer, porque se ouve por aí que as igrejas que estão com a reforma estão fechadas. Põe aí as imagens, por favor, de domingo. Põe as imagens aí de domingo para de facto mostrar se as igrejas estão fechadas ou não. E há quem diz também que as igrejas estão vazias. Põe as imagens aí, mas põe as imagens de todas as províncias. Põe as imagens de todas as províncias para mostrar de facto mesmo se está vazia ou não. Acredito, a melhor coisa que nós podemos fazer para terminar conflitos é reconciliação. A Bíblia diz assim: venha a nós o seu reino e seja feita a tua vontade.
Então, não é a minha vontade que tem que ser feita. É a vontade de Deus. Que prevalece em nós a vontade de Deus. E quando a vontade de Deus prevalece em nós, então, Jesus disse, eu irei vos preparar lugar. Quando Jesus dizia aos seus discípulos que ele iria no céu para preparar-nos lugar, então, esse lugar não é para todos. A Bíblia diz que bem-aventurado aquele que tem fome, né? Fome e sede de justiça. Deixa eu ver aqui. Tem aqui as Sagradas Escrituras. No livro de Mateus, capítulo 5. Mateus 5. Vamos ver aqui. Mateus 5. Diz assim, olha só. Sermão do Monte, as bem-aventuranças. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Que maravilha, que maravilha. A palavra de Deus me traz um conforto, uma paz, uma alegria. A palavra de Deus me dá segurança. A palavra de Deus me traz paz. A palavra de Deus está a dizer assim, se eu tenho fome e sede de justiça, eu serei farto de justiça. Farto de justiça. E a pior coisa é quando você é injustiçado. A dor de um homem, de uma mulher injustiçada, essa dor traz revolta, mas atenção. Atenção para você não fazer besteira. Atenção para você não fazer o mal. Porque todos que cometem injustiça estão a plantar. E a minha mãe dizia, tudo que nós plantamos, nós vamos colher. Se a gente não colher, os nossos filhos, os nossos netos, os nossos bisnetos vão colher. Tudo que se planta, o homem colhe. E Deus está a dizer, aqui na Bíblia, que nós seremos farto de justiça. Farto de justiça. Por isso, nós precisamos ter fé. 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 Assim como nós começamos esse processo de reforma, vamos permanecer firme e forte. Vamos permanecer convicto que a vitória é nossa, porque a reforma é irreversível. Nós precisamos, de facto, ter Deus do nosso lado. Não os homens, ter Deus do nosso lado. Não é ter apoio de A, B, C, ou ter apoio dos homens. Não, nós precisamos ter Deus conosco. E quem tem Deus, tem tudo. Quem tem Deus, tem um exército de Deus em seu favor. Todos os homens de Deus, todos eles, é só ler a Bíblia. Estou a me referir aos homens de Deus no passado, que tinham Deus ao seu favor, venceram gigantes, venceram exércitos maior do que a si.
Gideão venceu com 300 homens, mais de 120 mil homens. Abraão, com 318 homens, venceu quatro exércitos. Eram 4 reis. E cada rei tinha um exército com ele. E Abraão venceu. Quem tem Deus consigo mesmo tem o exército todo no céu ao seu favor. Por isso que não podemos deixar de orar, não deixamos de vir para a igreja. Perdemos o programa da LAC, perdemos, mas ganhamos em outra rádio e vamos começar em outra rádio, porque ninguém nos cala. Vamos à nossa meditação do dia de hoje, como já fiz referência, não é? O livro de 2 Reis, capítulo 6, versículo 22. Vamos ouvir a chamada da reflexão sagrada. Reflexões sagradas vamos fazer daqui a pouco. Vamos então ouvir a chamada e voltamos com a reflexão. Quando levanta, pai, Quando levantas para pregar, prega, não poupa o inimigo. não poupa só, Quando levantas para É. cantar, prega só, não poupa o inimigo. prega. O inimigo não te pena. Houve grande fome em Samaria. Olha só. Houve grande fome em Samaria. Então podemos entender aqui que não era uma pequena fome, era uma grande fome. E eis que sitiaram a ponto de se vender a cabeça de um jumento por 80 ciclos de prata e um pouco de esterco de pombas por 5 ciclos de prata. Passando o rei de Israel pelo muro, gritou-lhe uma mulher: acode-me, ó rei, meu senhor. E ele disse: se o Senhor não te acudir, donde te acudirei eu? Da era do lagar? Da era, ou do lagar? Nota aqui a imagem. Eu queria fazer aqui um esclarecimento com relação no que nós estamos a ler. Não, é mesmo para nós meditarmos. Meditamos. Parei um pouco de propósito para a gente fazer aqui uma pequena reflexão do que nós estamos a ler. Se a gente ler demais, vamos acabar vamos nos perder e vamos acabar, às vezes, nem entender de facto o que Deus quer trazer para cada um de nós hoje para a nossa saúde espiritual. A Bíblia diz que havia uma grande fome em Samaria. Os inimigos cercaram a cidade de Samaria e houve uma grande fome, ao ponto que as pessoas estavam a comer fezes. E até, falo aqui com uma dor no coração. E diz a Bíblia que o rei passava pelo muro. E uma mulher gritou, dizendo: ó rei meu, acode-me. E diz a Bíblia que o rei respondeu: se o Senhor não te acudir, tanto é que a palavra Senhor está com letras maiúsculas. Esse Senhor, estamos a falar o Senhor Deus. Ele disse: se o Senhor não te acudir, onde acudirei eu? Ou seja, se Deus não te acudir, quem sou eu para te acudir? Porque eu também estou passando por fome, estou a passar por situações difíceis, também preciso. Então, veja que a situação que nós estamos a viver, que a senhora está a viver, que o senhor está a viver,
Só Deus pode acudir-nos. Só Deus pode acudir a senhora. Só Deus pode te socorrer. Existem pessoas, aliás, eu tenho aqui alguém aqui no estúdio, que o próprio médico, olhando para a patologia, disse, esse teu problema é mesmo só a mão de Deus, só um milagre. E se Deus não for por nós, se Deus não nos acudir, se Deus não agir em nosso favor, se Deus não colocar o seu exército ao seu favor, ao nosso favor, quem nos acudirá? Se Deus não nos acudir. Quem poderá nos livrar do mal se Deus não fizer por nós? Por isso, nós temos a plena obrigação todos os dias de orar a esse Deus. Eu peço a Deus, Senhor, não me deixa. Meus amigos podem me deixar, minha mulher pode me deixar, todo mundo, mas, Senhor, não me deixe. Não me deixe. Então, o rei disse, se o Senhor não te acudir, onde eu te acudirei? Como poderei te acudir? Então, o nosso socorro vem do Senhor. A solução dos teus problemas está em Deus. A solução dos teus problemas não está nos homens. Não são os homens que são a solução dos nossos problemas. No caso, nós vamos ao médico, porque o médico estudou. Deus deu sabedoria aos médicos para cuidar da nossa saúde física, não é? Mas até o próprio médico, há momentos que ele ora, há momentos que ele pede a Deus para que Deus possa lhe dar luzes para poder ajudar a muitas pessoas que aparecem no seu consultório com patologias complicadas. Porque se não é Deus por nós, nós estamos miseravelmente desgraçados. Por isso, não abra mão em servir esse Deus. Não abra mão da tua fé. Permaneça firme e forte, porque é só Deus que pode te acudir. Volta na tela, no versículo 28. Perguntou-lhe o rei, que tens? O rei perguntou àquela mulher, o que ela tinha? Respondeu ela, esta mulher, a sua amiga, me disse, dá o teu filho, a ideia foi da sua amiga, dá o teu filho para que hoje comamos e amanhã comeremos o meu. Por conta da fome, não é? Por conta da fome, a fome era tamanha, tanto é que a Bíblia diz uma grande fome, as mães estavam com medo dos próprios filhos. Poxa, interessante. Essas mães comeram dos seus filhos. Ou seja, apenas uma mulher, porque a outra foi esperta, escondeu o filho. Uma delas deu o seu filho para servir de amor, não sei se foi almoço ou jantar, não sei, mas serviu de refeição para sustentou a mãe do filho. Poxa, sabe o que é uma mãe comer do próprio filho? Sustentou, ou alimentou a mãe, alimentou a amiga, alimentou o filho da amiga. Poxa, você sabe o que é uma mãe comer do seu próprio filho? As senhoras seriam capazes de comer do próprio filho? Você que está me acompanhando aí, você seria capaz de comer o teu próprio filho? Ah, mas bispo, ela tinha razão para isso porque ela estava passando uma extrema, né? Fome. Não importa. Se tiver que morrer, morre eu e meu filho de fome. Mas não eu comer do meu filho. É isso que eu quero falar. O seu problema, você pode estar passando por uma situação difícil. O meu problema, bispo, é difícil. O meu problema chegou numa situação que, se essa situação não mudar, eu peço a Deus que me tire a vida. Não importa a extrema situação que você está vivendo. Não importa, não enlouquece.
porque só uma mulher louca. Aliás, até nem às vezes os loucos são capazes de fazer isso. Mas só uma mulher louca, possuída de maus espíritos, tem a coragem de tirar a vida do seu filho e comer. Não enlouquece. Não importa o problema que você está a viver, que o país está a viver, não enlouquece. Não perde a cabeça, não perde a razão, porque tudo tem uma solução. Tudo tem uma solução. Palma para Jesus. Mais forte, palma para Ele. Porque quando o rei disse lá, se o Senhor não te acudir, de onde te acudirei eu? O rei quis dizer, a solução dessa situação que estamos a viver está em Deus. Está em Deus. Todos os problemas têm uma solução. Por isso, mantém-se firme, confiante. Vamos continuar a ler para terminar aqui a nossa mensagem. No versículo a seguir, aliás, no mesmo versículo, a mulher conta, comemos do nosso filho. Ou seja, comemos do meu filho. Porém, no dia seguinte, ela chegou à sua amiga e disse, dá o teu filho para que comamos. E ela o escondeu. Ela pegou, o filho dela escondeu. Tendo o rei ouvindo as palavras da mulher, rasgou as suas vestes. Quando passava pelo muro, o povo olhou e viu que trazia pano de saco por dentro, sobre a pele. O rei se revoltou com aquela situação. Em ver aquela mãe a se lamentar que no dia anterior a sua refeição foi o seu filho. E hoje, quantas pessoas estão a viver situações difíceis, mas não perde a cabeça. Pois quantos pais estão a comer dos filhos, quantos filhos estão a comer dos seus pais, porque hoje, o mundo que nós vivemos, há situações que os pais estão a viver com os filhos, que muitos pais estão a ter AVC. E muitos filhos estão a ser abandonados pelos seus pais. Não precisamos perder a cabeça. Nós precisamos de confiar em Deus. No capítulo a seguir, no capítulo 7, a Bíblia fala que o homem de Deus profetizou. Profetizou, dizendo que no dia seguinte haveria abundância. Abundância de alimento, abundância de comida. E no dia seguinte houve abundância de comida e aquela fome acabou. E agora? E aquela mãe que comeu do filho? Coitada, se arrependeu, né? Dias depois que ela come do filho, há abundância de comida. E aquela que não comeu do filho, olhou e disse, foi bom eu não comer. E aquela que comeu? Existem situações da vida, se você não tiver cuidado, você acaba numa cadeia, acaba mal, acaba desgraçado, desgraçada. Antes de você agir, age com a cabeça. Aliás, não só agir com a cabeça. Peça direção a Deus. E Deus vai te dar a direção certa para você poder sair dessa situação. Deus abençoe a todos. Estou feliz em estar com vocês. Estar aqui com vocês é uma alegria. Vamos preparar a nossa live para a semana que vem. Será quinta-feira, às 21 horas. Vamos falar um pouco dos pastores que fizeram vasectomia. Eu vou chamar aqui alguns pastores
que fizeram vasectomia e esses pastores já fizeram a reversão e esses pastores vão estar aqui falando dos benefícios da reforma. Nós vamos falar mais sobre isso, o doutor também vai estar aqui para nos ajudar. Quando levanta, pai, Quando levantas pra pregar, prega, não poupa o inimigo. não poupa só, Quando levantas pra É. cantar, prega só, não poupa o inimigo. prega. O inimigo não